Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. E para aqueles que estão acostumados já a acompanhar aqui o canal, e para você que talvez esteja ouvindo pela primeira vez, nós vimos aqui construindo uma série de sermões em vários textos bíblicos. Sermões completos, sermões expositivos, e eu comecei por aqueles menores textos da Bíblia, aqueles livros, na sua maioria, que têm apenas um capítulo. As exceções foram o livro do profeta Abacuque, que tem 3 capítulos, e a segunda epístola de Pedro, que tem 5 capítulos. A gente vem gravando aí alguma série de sermões, e hoje eu vou pregar aqui um sermão que não é parte de uma série. Na verdade, é um sermão, um texto único, na epístola de Paulo a Tito. Então, você que está aí nos acompanhando, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 da Epístola de Paulo a Tito, né? E nós vamos ver dos versículos de 3 a 7. Então, Tito, capítulo 3, versos de 3 a 7. E o texto bíblico diz o seguinte: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas, devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Mantenha então a sua Bíblia aberta nesse texto para poder acompanhar melhor a exposição desse trecho da carta de Paulo a Tito. Nesse trecho que nós vemos que Paulo faz três declarações fundamentais que retratam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira declaração de Paulo encontra-se no versículo 3, que diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Notem bem que quadro terrível o apóstolo Paulo descreve aqui sobre aquelas pessoas que em outro tempo não haviam conhecido o Evangelho de Cristo. E por que que Paulo faz uma afirmação tão categórica, tão negativa, que é aplicável a todo o gênero humano, a toda raça humana? Paulo declara isso em primeiro lugar porque a palavra de Deus afirma que o ser humano já nasce em pecado e precisa se arrepender e voltar-se para Deus. Olha o texto que tem em Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Que diz esse texto? Logo depois do dilúvio, o texto diz: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Notem que nesse texto é o próprio Deus afirmando: o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância.
Nós nascemos em pecado, nosso coração, como disse um dos reformadores, João Calvino, é uma fábrica de ídolos. O ser humano busca criar para si ídolos que ele cultua como se fossem Deus, mas são deuses que ele faz sua imagem, sua semelhança, pelas suas próprias mãos, e eu não estou falando só de ídolos materiais, mas também espirituais, são ídolos que ele pode manipular à sua vontade, invertendo a condição de criador e criatura. O homem, na sua arrogância, na sua idolatria e na sua inclinação para o mal. Ele quer afastar-se de Deus, rejeitar a Deus, ser o seu próprio Deus, criar deuses que ele possa manipular, tornando-se ele o Criador. E aí ele faz deuses à sua imagem, à sua semelhança, para que ele possa manipulá-las como ele quiser, ou, se for o caso, trocar de deuses, cultuar outros deuses, conforme os seus interesses. Mas o compromisso com seu Criador, a obediência ao Deus que o criou, não, isso o homem não quer. O coração do homem é inclinado desde o nascimento para o mal. Neste ponto, prossegue o ensino das Escrituras. Veja o que diz o Salmo 14, versículos 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nós já trazemos dentro de nós a inclinação para a rebelião contra Deus. A plena onisciência, pleno conhecimento de Deus demonstra claramente que não há ninguém debaixo do céu livre da condição de ter nascido em pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Atos, capítulo 17, versos 29 a 31, diz assim, o apóstolo Paulo pregando em Atenas: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, citando-o dentre os mortos. Então, notem bem que em sua rebelião contra Deus, o homem busca deuses feitos por si mesmo, manipuláveis segundo a sua vontade, mas o homem rejeita-se terminantemente a se submeter ao único Deus verdadeiro, Criador soberano de todas as coisas, inclusive do homem que se rebela contra Deus. O homem quer para si o lugar de Deus. Essa é a condição da raça humana, uma raça em rebelião contra Deus. Essa é a primeira declaração do apóstolo Paulo. Segunda declaração do apóstolo Paulo, nessa passagem de Tito, nós encontramos nos versículos de 4 a 6, que diz o seguinte: mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí, essa segunda declaração de Paulo, nós podemos ver 4 pontos fundamentais sobre ela. Por que que Paulo declara isso? Primeiro ponto é que Deus afirma:
que a salvação do pecador é um ato que provém de Deus. Notem que no versículo 4 ele diz: Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o amor pelos homens, ou seja, a origem da misericórdia, do amor, é da parte de Deus. Deus teve misericórdia e amor pelos homens e entregou o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para satisfazer as exigências da justiça de Deus e perdoar, através da fé em Cristo, todos aqueles que se arrependem e nele creem. Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo aparece aqui apresentado como o sacrifício que Deus proveu para perdão dos nossos pecados, para nossa reconciliação com Deus e salvação das almas daqueles que creem. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, que diz assim: Eu lhes asseguro, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus Cristo é a provisão de Deus para o perdão dos nossos pecados, e não só para nos perdoar dos nossos pecados, mas nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus. Ainda aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, de 13 a 15, o apóstolo diz assim: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus Cristo venceu a oposição a Deus. Jesus Cristo venceu Satanás, que levou a humanidade ao pecado através da tentação, mas por livre exercício da vontade humana, em que se submeteu ao pecado. E Jesus Cristo triunfou disso tudo na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa redenção, exigido pela justiça de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, o apóstolo Pedro diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. A iniciativa da nossa salvação partiu de Deus. Este é o primeiro ponto da segunda declaração do apóstolo Paulo. Vamos para o segundo ponto. A palavra de Deus afirma que nossos atos de justiça não podem nos salvar. Esse é o segundo ponto que merece destaque nessa segunda declaração do apóstolo Paulo. E por que isso? Isaías capítulo 64, versículo 6. O profeta diz: Somos como o impuro, todos nós. Vejam que o profeta, que era um homem de Deus, se incluía nessa condição. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento nossas iniquidades
nos levam para longe. Em Efésios, capítulo 2, os versos 8 e 9, texto clássico sobre a salvação de Deus, sem o concurso das nossas obras de justiça. O apóstolo Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Salvação vem de Deus mediante a fé, não é a partir das nossas obras. Nossas obras não podem satisfazer a justiça perfeita de Deus. Como disse no texto que nós vemos agora em Isaías 64:6, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Não podemos esperar chegarmos diante de Deus e sermos aceitos por Ele, vestindo os trapos da nossa justiça pessoal. Somente Deus tem o recurso que pode garantir a nossa salvação. Um cordeiro puro e imaculado, que pôde morrer em sacrifício pelos nossos pecados, porque ele mesmo não tinha pecado algum. E esse cordeiro é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nesta segunda afirmação, essa segunda declaração do apóstolo Paulo, nós vemos que a palavra de Deus afirma que somente, ou seja, com exclusividade e apenas, ou seja, com suficiência, através da fé no sacrifício de Cristo, na sua ressurreição dos mortos, nós podemos alcançar o perdão de Deus. Sobre este ponto, olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho Jesus Cristo tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Note que quem rejeita Jesus Cristo não verá a vida. Portanto, a salvação da alma humana se dá exclusivamente por uma fé salvadora da pessoa, da vida e na obra do Senhor Jesus, que morreu pagando o preço da nossa redenção e ressuscitou dos mortos para nos garantir a vida eterna. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 40, porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda na epístola agora de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, os versículos de 21 a 26. Esse é um dos melhores textos que fala sobre a obra da salvação e que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei de Moisés, da qual testemunham tanto essa lei de Moisés quanto os profetas de Deus do Antigo Testamento. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus Cristo bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Em Cristo, na sua morte, foram castigados todos os pecados da humanidade. E esta salvação se dá para aqueles
que nele creem, que creem nesse sacrifício como propiciação, como favorecimento, para que chegamos diante de Deus não vestindo os trapos da justiça humana, mas vestidos das gloriosas vestes da salvação concedida por nós na cruz através de Jesus Cristo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é a suprema dádiva de Deus ao homem para a sua salvação. E em quarto lugar, sobre essa segunda declaração do apóstolo Paulo, a palavra de Deus afirma que somos perdoados pela fé em Cristo e libertos da escravidão do pecado para vivermos uma vida nova para Deus. Novamente, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte: E diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E o apóstolo Pedro, novamente, nos fala na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A salvação dada por Deus através de Jesus Cristo, ela não só nos concede perdão, mas ela também nos livra da escravidão ao pecado, para nós vivermos uma vida nova conforme a justiça de Deus. Esses quatro pontos são fundamentais dentro da segunda declaração do apóstolo Paulo. Mas nós vamos então aqui para a terceira e última declaração de Paulo nesse texto de Tito, no versículo 7. Tito, capítulo 3, verso 7. O que Paulo afirma? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Por que Paulo declara isso? A palavra de Deus afirma que aqueles que são salvos pela fé no sacrifício de Cristo desfrutarão a vida eterna ao lado de Deus. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, texto clássico do apóstolo Paulo sobre a doutrina da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, os versos de 20 a 24 dizem o seguinte: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E aqui Paulo está se referindo, logicamente, pelo que nós vimos até aqui, se refere àqueles que creem em Cristo para a sua salvação. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, primogênito dentre os mortos, a primícia dentre aqueles que dormiram, como ele diz no início do trecho que nós lemos. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder.
e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 14 a 17. O apóstolo Paulo volta nesse ensinamento e diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que morreram na fé em Cristo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que estão mortos. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu amigo, que me deu até aqui o prazer da sua atenção. Você ouviu aqui a exposição do Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação do ser humano pecador através da fé em Jesus Cristo. E eu quero deixar para você aqui uma, uma advertência, uma exortação muito séria. Você viu aqui através dessa exposição que somente Jesus Cristo foi colocado por Deus como Salvador do homem pecador. Somente em Jesus Cristo, o homem pecador condenado pode encontrar reconciliação com Deus e ser salvo. Eu quero dizer para você, será que já não está na hora de você voltar-se para Deus, crer em Jesus Cristo, pedir perdão pelos seus pecados e buscar em Deus viver uma vida nova de acordo com a fé em Jesus Cristo? Se você me ouviu até agora, tenha certeza de uma coisa: se você não tem essa fé, Deus, mais uma vez, está estendendo a sua mão de misericórdia para você, oferecendo a você a salvação gratuitamente e assegurada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eu exorto você, eu quero estimular a buscar a Deus em arrependimento, depositando a confiança não na sua própria justiça, não em eventuais atos de bondade, não em outras filosofias, mas entenda que Cristo é o sacrifício que foi estabelecido pelo próprio Deus para que ele possa te perdoar. Mas para isso, você deve crer em Jesus Cristo e tão somente nele. Busque a Deus, arrependa-se dos seus pecados, peça a Deus a sua misericórdia, para que ele te leve a uma fé salvadora em Jesus Cristo e você possa então finalmente estar ao lado de Deus. Que Deus abençoe você.